Quer pelo próprio Eduardo dos Santos e agora pelo João Lourenço, na verdade nunca houve aqui nenhuma intenção de se respeitar a democracia. Por isso é que eu sempre, aliás, o Teixeira está aí, meu amigo, e nós discutimos sempre isso. Mesmo quando se fala das ditas reformas que o João Lourenço tanto se arrogou no começo. Pois, mas elas existem. Que reformas? Nunca existiram. Nunca existiram. Porque nunca existiu. Porquê? Porque não há vontade, não há autoridade moral de quem propõe fazer tais reformas. Mas deixa-me aqui dizer que, por mais que não tenham querido, mas em algum momento o Eduardo dos Santos foi obrigado a ceder. Foi assim que nós depois vimos que nos últimos anos da sua gestão começaram a surgir com muita força. Aliás, os Pedroski Teca, o seu ativismo começou a aparecer na época de Eduardo dos Santos. Os 15 mais 2 começaram a surgir com muita força. Todos nós conhecemos esse ativista ainda na época de Eduardo dos Santos. Não que ele quisesse, mas o próprio contexto político internacional o obrigou a aceitar isso, e cada dia que passa ele foi se abrindo um pouco mais. Só que ele comete um grande erro quando percebeu que não podia continuar a indicar João Lourenço para apresentar a República. Este foi o pior erro, o erro capital que Eduardo dos Santos cometeu, e que certamente ele não se perdoou. Ele morreu e ele próprio não se perdoou por isto. E vou dizer porque que Mas havia alguma outra opção diferente que garantisse que efetivamente... Há sempre opção, porque não se precisa ver sempre as pessoas para governar, os únicos iluminados como sendo do MPLA. Podiam muito bem criar, digamos, uma coligação de forças. E porque há pessoas em Angola dotadas de bom sentimento, sentimento de Estado. Elas podem ser encontradas no Bloco Democrático, na UNITA, até na sociedade civil. Podia se encontrar aqui uma plataforma comum de entendimento que permitisse fazer com que Angola saísse desse marasmo em que está até agora, percebe? O grande problema é continuar a olhar que os benquistos são sempre os militantes do MPLA. São esses que podem, não é, porque têm a bênção de Deus para governar, como dizia o Platão, são esses que têm a mente de ouro, está a ver? Os outros são todos prata e ferros, não servem. É aqui onde está o problema. E veja, nós, ou seja, o regresso, o recuo no que respeita ao exercício dos direitos civis é tão grande em João Lourenço que nem mesmo as instituições que outrora pelo menos fingiam, não é, hoje conseguem fingir. Porque veja, nós quando olhamos, por exemplo, do conjunto dos direitos civis que estão mesmo previstos na própria Constituição, a partir dos artigos 30 e seguintes, o direito à vida, o direito à integridade pessoal, o direito à identidade privada, quer dizer, todos esses direitos, na verdade, devem ser efetivados por meio de instituições públicas. Por exemplo, quando eu olho aqui, por exemplo, a questão do direito à integridade pessoal, o Pedroski, enquanto ativista, já corre o risco, e acredito que corre até agora. Aliás, eu estou a falar aqui. Eu corro o risco, eu estou a sofrer retaliação em instituições do Estado, onde eu... Quer dizer, quando digo do Estado, do ponto de vista geral, né? Estou a falar da sociedade angolana. Instituições onde eu candidatei-me para exercício de uma ou outra função, infelizmente fui barrado por ser um crítico ao governo. Um crítico ao MPLA. Onde é que está a integridade deste cidadão Manuel Cangundo, que a própria Constituição diz que é um direito? Mas o senhor individual terá sido submetido a um concurso e disputado brevemente, oportunidades? eu vou trazer matérias brevemente. Vamos ter calma. Vou trazer matéria brevemente sobre o assunto. E sobre o assunto. Para fundamentar. Exatamente. E para não falar de mim, nesta casa de rádio há um jornalista que se viu obrigado a fugir da Angola. O Cláudio, não é? Fugiu da Angola porque um jornalista crítico, cuja integridade física, a integridade moral ou a integridade em todos os segmentos foi colocada em causa. Dele e da sua família. Para salvaguardar a vida teve que fugir da Angola. Como é que nós poderíamos ser capazes de efetivar, por exemplo, este direito? Por meio dos tribunais. Por meio da polícia. Por meio da PGR. Como? Eu me justifico. O Cláudio, quando começou a sofrer as ameaças, ele fez denúncias, fez declarações públicas. E nós não ouvimos
declarações dessas instituições, sobretudo da polícia e da PGR. Sequer ouvimos a instauração de um inquérito para aferir se o Cláudio estava ele a mentir e com isso difamar as autoridades ou estava a falar a verdade. Não é? Todo mundo calou-se e mais tarde veio-se dizer que o Cláudio era maluco. Ok, mas era maluco com base em quê? Ninguém conseguiu trazer dados de que o Cláudio não sofreu aquelas tentativas de assassinato, de agressão, de que a mulher não foi escortejada. Ninguém conseguiu trazer dados contra isto. Então, este direito fundamental coloca-se em causa. E estamos a falar do Cláudio, falei de mim, o próprio Francisco Teixeira e outros mais. Ou seja, toda a gente que hoje ousa criticar os atos do governo está sujeito a isto. Está sujeito a ver a sua integridade pessoal em causa por causa do regime. Mas há aqui uma pergunta que se coloca até que Eu gostava ainda de continuar para não perder. Quero continuar para não perder o fio. Exatamente. Tá bem, por favor. A parte disso, está, por exemplo, o direito, não é, a uma defesa ampla que está previsto no artigo 29 da própria Constituição da República de Angola. Não é? Como é que o direito à tutela jurisdicional efetiva? Como é que se efetiva esse direito? Através dos tribunais. Como é que andam os tribunais? Quando perguntamos do Congresso, do segundo Congresso do Direito Constitucional em Angola, eu iria dizer, depois cortou-me, os exemplos que a doutora Paula Godinha trouxe de forma muito inteligente e oportuna. Citou exemplos muito concretos de como os tribunais, e muito menos os juízes, têm independência em Angola. Mas sabe que isto não era uma novidade, por acaso? Não, para mim nunca foi uma novidade. Terá sido, o Teca terá dito, por mais palavra menos palavra, que não era uma novidade. Havia reclamações de pessoas muito corajosas, daí o mérito de as exaltar. Exato. Diferente daquelas que ontem, ganhando alguma coisa, não disseram nada, preferiram ficar caladas. Mas para dizer que, na verdade, infelizmente, por causa da decadência em que estão voltadas as nossas instituições, esses direitos não podem ser efetivados. Mas de um modo geral, as pessoas sabem, e a doutora Paula Godinho disse isso, do descrédito da justiça. É um facto, as pessoas não acreditam. Obviamente que é um facto. Pois, isto é conhecido, as pessoas não acreditam. Mas então daí é que é impossível a efetivação desses direitos civis de que hoje estamos a discutir aqui, não é? Porque a efetivação desses direitos só é possível com instituições republicanas. Eu estou a dizer. Portanto, é tudo uma falácia. É tudo uma falácia, porque não há vontade para tal. Como eu dizia no começo, isso incomoda quem tem o leme do barco, quem tem a condução do barco. Isto incomoda o próprio João Lourenço. É assim que eu, por exemplo, tenho aqui um relatório publicado recentemente da Human Rights Watch, que traz um conjunto de violações imputadas todas ao próprio João Lourenço. Não é? Onde se diz que o próprio governo de João Lourenço nem tem sido capaz de investigar as várias denúncias que têm ocorrido. Citei aqui o caso do Cláudio, tem o caso, o caso das Lundas, onde aquilo foi uma chacina, aquilo foi quase que um genocídio, porque é uma geração que foi destruída aí. Não é? É uma geração que foi destruída aí. Porque por causa do exercício de direitos fundamentais que estão previstos na Constituição. Não é? Que o diga o Dr. Abel Chifukufuku, que em janeiro deste ano tentou com o seu projeto político para já servir a Angola, fazer o lançamento da abertura do ano político. É que o ato nem aconteceu e foi abortado. Foi abortado ab initio. Mal começou o ato e foi abortado. Pessoas foram detidas, foram brutalmente espancadas. Então, que direitos é que nós hoje vamos dizer que estão a ser efetivados em Angola? Ou seja, nós os temos. Daí que no começo eu dizia que o próprio casaco construído à medida de Eduardo Santos, que agora foi recosturado o que tem de à positivo, medida. Não, tem de positivo a questão esta destes teoria... direitos fundamentais. Ok, muito bem, percebi. Não é? Agora, falta vontade política de quem está à frente do país para, digamos, os efetivar. Mas não os efetiva por quê? Porque sabe que isso entra em clara contradição com os seus interesses. Por exemplo, quando o João Lourenço, em 2017, faz
Para terminar mesmo, quero passar a palavra aos Exatamente, outros vou aqui terminar presentes. mesmo assim, Pois. se bem que temos muito ainda para discorrer. Pois, mas há- Quando o João Lourenço teremos tempo, faz o certamente. prenúncio do combate à corrupção em Angola, que nós muitas vezes contestamos, o João Lourenço esqueceu-se de uma coisa, que ele é forjado pelo próprio sistema que ele acusa de corrupto. Assim sendo, ele acaba sendo um corrupto, não é? E porque existem muitas evidências. Ele mesmo diz que ele contribui na produção de alimentos aqui por meio da sua fazenda. Mas só que esqueceu de dizer como construiu a fazenda. Bom, até nos dizer, nós vamos continuar a ver o João Lourenço como um corrupto, igual ao Gino Carneiro, que tem processo de corrupção, igual ao general Kubeli, que tem processo de corrupção no tribunal, mas nada se conhece em relação ao próprio João Lourenço. Pois é. Não é? Isto é- Então por que ele não abre as instituições de modo que sejam capazes também de instaurar um processo de inquérito contra o próprio João Lourenço? Esta é a Não é? pergunta que se fica. Temos a questão, para terminar mesmo, de um dos seus conselheiros, que é o engenheiro Isaac dos Anjos. Existem denúncias públicas feitas pelo Rui Falcão, depois que lhe sucedeu em Benguela, de crimes de nepotismo, crimes de peculato, branqueamento de capitais. Existem denúncias públicas. Esta rádio passou isto. Outras também passaram. Mas até hoje não se conhece nenhum processo. Conhecemos sim processo contra Isabel dos Santos, contra João dos Santos, contra Augusto Mais. Por quê? Porque são pessoas que sempre foram muito ligadas aos Eduardo dos Santos. O que isso quer dizer? Que nunca houve combate à corrupção. Logo, há sim um combate entre os corruptos, em que aqueles, os mais fortes, que hoje controlam o poder, estão a combater agora os mais fracos. Logo, há aqui uma violação dos direitos individuais. Porque estão aqui implícitos direitos individuais desses cidadãos que hoje, infelizmente, estão a ser arrastados em esta pública como sendo gatunos, corruptos e tudo mais. Não é?